Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com meus companheiros de curso. Quero agradecer também ao pró-reitor de graduação, que sempre tem nos apoiado, aos colegas professores do curso de Educação Física, que eu tenho tanto orgulho de trabalhar, e aos palestrantes, né, que estão aqui conosco. Eu vou falar um pouquinho sobre o palestrante de agora, né, que a temática é sobre voleibol, né, sobre fundamentos técnicos no sistema ofensivo. E ele é uma pessoa super competente, é um profissional maravilhoso que atua no mercado do vôlei profissional. Então, eu acho que essa experiência é muito importante para nós que estamos no interior e estamos distantes dessa realidade do vôlei profissional, né, pelo menos aqui na nossa região. Então, ele chama Henrique Furtado, né? Ele formou em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa. Ele começou a sua vida profissional no Mackenzie, que é um clube de Belo Horizonte. Em seguida, ele foi para o Sada Cruzeiro, né? E no Mackenzie ele teve várias vitórias. Ele foi campeão mineiro com o time do Mackenzie, né? No Sada Cruzeiro, gente, é até difícil falar o tanto de título que ele já teve com o Sada Cruzeiro. Ele foi 6 vezes campeão da Superliga, ele foi 3 vezes campeão sul-americano, 2 vezes campeão mundial de clubes, né, campeão do torneio nos Estados Unidos, foi o 3º colocado no Mundial da Polônia, né, campeão da Superliga B, como treinador de um time de jovens, né, um feito ainda não tinha acontecido ainda no nosso país, né? E ele é treinador ainda hoje, ele treinou o time de Juiz de Fora, para quem conhece o time de Juiz de Fora, ele também treinou o time de Lavras, e na última temporada ele teve como treinador do Clube América. Né? Então, esse é o Henrique, uma pessoa extremamente competente e, acima de tudo, gente, a minha maior felicidade é ver um colega, né, um amigo crescer dentro da profissão, ainda mais de um esporte que todo mundo sabe, que me conhece, que eu amo tanto. Então, eu ter a oportunidade de ter o contato com ele agora, depois de ter jogado no clube com ele, a gente jogava as peladinhas do clube, né? E de ter formado com ele, que ele é da minha turma de graduação. Então, é com muito orgulho que eu trago ele aqui agora. E eu agradeço, Henrique, você estar presente conosco nesse momento tão único aqui na Unifagoc. Obrigada. Não, eu que agradeço. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, ter recebido esse convite seu, uma pessoa que eu sempre me espelhei tanto, uma aluna excepcional, era minha companheira de turma, né? E sempre me espelhei muito no seu esforço, na sua dedicação. E para mim é uma alegria estar aqui falando para estudantes de educação física, para professores e para demais interessados, né? Mas por muitos anos eu tive nas cadeiras que hoje eles ocupam, né? Por mais que estamos numa situação difícil, estamos ocupando a cadeira de casa por um momento, né? Mas já tive muito nessa situação, inclusive alonguei muito, que fiz o curso em mais tempo que o normal também, por diferentes necessidades. Mas é uma alegria, estou completamente à disposição de vocês para esse momento, para essa nossa conversa. E, bom, espero poder deixar uma pequena contribuição para todos os interessados. Henrique, você sinta-se à vontade, tá? Para começar a sua fala. Você sinta-se à vontade também para conduzir da maneira como achar mais coerente. Se você quiser que a gente pegue as perguntas ali de quem está interagindo conosco, ou a gente vai interagindo aqui também. Porque essa primeira parte do evento de hoje, ela vai ser um debate, que é bem a minha cara mesmo, né, Henrique? Então, bem a nossa cara. Com certeza. Então, vai ser nesse processo, tá? A gente chamou o Henrique para falar sobre o sistema ofensivo do voleibol, né, de uma maneira bem clara, porque ele tem muita experiência, e também para ele trazer essa contribuição do vôlei profissional. Fica à vontade, tá, Henrique? Bom, o vôlei é um esporte muito complexo, né? As pessoas conhecem, acompanham, e é um esporte muito querido no nosso país, né, e no mundo também. E é um esporte de muitos detalhes, né? Um esporte que envolve muitos detalhes, que simples mudanças de gesto,
simples movimentos podem causar uma diferença brutal em determinada ação, né? Então, falar sobre vôlei é uma honra para mim, é um esporte que eu estou envolvido já há tantos anos. Você falou um pouco aí da minha vida, né? Começou já na universidade também, no período que muitos dos alunos estão vivendo hoje, né? A minha paixão já começou aí nesse momento, no momento universitário. Eu já tinha bem definido o que eu queria da minha vida nesse momento, que era chegar ao esporte de alto nível, chegar ao esporte de alto rendimento, chegar no vôlei. Gostava muito de futebol também e usei muito o futebol como crescimento, né? Como aprendizado de gestão. Fiz estágio em alguns clubes para estudar a figura do treinador. O treinador foi sempre uma figura que eu admirei bastante, que eu procurei me aprofundar, seja através de estágios ou leituras, e no vôlei eu encontrei uma felicidade diária, né? Eu consigo desfrutar muito do processo do dia a dia, que eu acho que é uma coisa muito importante para a carreira de qualquer pessoa, desfrutar do processo, desfrutar do dia a dia que está vivendo. E, bom, e pensar no sistema ofensivo é um sistema muito importante. O vôlei ele é dividido em vários fundamentos, né? E pensar no sistema ofensivo é a junção, na verdade, da recepção, do levantamento e do ataque, né? A partir do momento que o adversário está no saque, cuidar desse momento. Esse sistema ofensivo começa com a recepção, com a análise do sacador adversário, mas o seu time estando na recepção. E vamos falar desses fundamentos, né? De como eles se interligam, ou a realidade que eu tenho no meu dia a dia com esses fundamentos, mas ao mesmo tempo qualquer pergunta que a galera tiver interessada em fazer, seja de qualquer outro fundamento, seja de bloqueio, seja de defesa, ou qualquer outro assunto, fiquem à vontade, manda aí que a Dani vai comandando isso e vai colocando aqui para mim, a gente vai conversando. Mas o primeiro fundamento do sistema ofensivo é a recepção. Aliás, para deixar claro, o sistema ofensivo ele tem um nome, né? Ele foi definido pelos americanos, né, no manual dos americanos, como side-out. Para nós, em português, ele é saída de jogo, é a definição exata, é a saída do jogo, é o momento que nós estamos na recepção. Os cubanos definiram como K1 ou K2, que é o sistema defensivo, né? Outro código para definir, mas o sistema ofensivo ele tem esse início na recepção. Da recepção, a gente fala do levantamento a gente fala para o ataque. São os fundamentos que compõem o sistema ofensivo: recepção, levantamento e ataque. Uma coisa muito, muito importante, Dani, e que me preocupa muito, é a capacidade de organizar os sistemas. Nós, como treinadores ou educadores, nós sempre temos que entregar para o nosso atleta, eu vou falar com a minha realidade, né, que é a realidade de pensar no atleta, o sistema ele organiza a vida do atleta. A minha ideia em tentar montar um sistema mais organizado possível é levar uma organização para o meu time, levar uma organização para o meu atleta, para que ele possa concentrar suas decisões, concentrar suas ações em momentos importantes do jogo, para ele tenha espaço para não ter que pensar em tudo, né? Muitas vezes na nossa fala, na nossa conversa, eu vou tentar levar isso para a forma mais simples e para o formato mais simples, né? Cada fundamento ou cada sistema a gente poderia ficar horas e horas falando de cada coisa, mas eu vou tentar levar da forma mais simples e mais eficaz para a gente transmitir e bater um papo sobre esse conteúdo. A organização do sistema é muito importante, de todos os sistemas, e isso faz com que o atleta trabalhe dentro de um conjunto organizado. Isso é fundamental para a organização de bons times e para que ele possa, dentro do jogo, ter liberdade para tomar as decisões mais importantes que ele vai encontrar. Ele vai ter que tomar muitas decisões. Já vi que o companheiro Gregory aí vai falar na próxima palestra também sobre a tomada de decisões, e são coisas muito importantes, e a organização do sistema muitas vezes facilita esse caminho. E pensando no sistema ofensivo, pensando no side-out, a recepção é um fundamento muito importante. É o primeiro momento que você está enfrentando o sacador adversário. Hoje em dia, o mais comum de se encontrar nas equipes, o que a gente encontra muito nas equipes são equipes organizadas com 3 passadores. Né? O sistema no alto rendimento tem como base a recepção em 3 sacadores. É um momento muito difícil porque você tem pouco controle do que vem do outro lado. Né? Então você tem que estar preparado, você tem que ter treinado diversos tipos de deslocamento, diversos tipos de movimento que o seu atleta seja capaz de realizar para evitar, em primeiro lugar, o ponto adversário. Né? O vôlei é um esporte que o saque tem uma
uma função muito importante, tem desempenhado um papel muito importante, principalmente nas equipes ganhadoras, nas equipes que vencem os jogos ou que ganham os títulos. O saque é um fundamento muito importante, então você precisa estar extremamente preparado para todo tipo de situação que vem do lado adversário, né? E para isso, o treinamento ele é muito importante, a construção técnica, e diferentes tipos de treinamento, desde o analítico, o sintético, o global, tem que aproveitar da melhor forma cada tipo de treinamento para preparar o seu atleta para todos os cenários que ele possa encontrar. Muitas vezes cenários conhecidos, esperados, e outras vezes cenários desconhecidos e surpresas que podem vir, né? Se pensar num sacador adversário, pode vir um saque a 130 km por hora no seu peito, no seu pescoço, e como passar, né? Eu não vou levar a nossa conversa para um aspecto técnico muito bem definido, ou nenhum detalhe, mas é muito importante que a recepção esteja bem trabalhada, tecnicamente que o atleta seja capaz de realizar passos em lateral, passos em diagonal, que ele domine, né, essa circunferência, que ele domine esse diferentes tipos de deslocamento, para que ele tenha essa capacidade de receber bem o saque adversário, isso pensando na técnica individual, tanto com a manchete, como com o toque também, com as mãos altas. É muito importante que o receptor esteja preparado de uma forma ampla para receber tanto o saque forte, viagem, como o saque flutuante, onde a bola tem muitas variações laterais, né? No saque viagem, muitas vezes a bola tem menos variação, mas ela vem com muita potência, né? Pode ter uma variação de profundidade, mas ela não tem geralmente muita variação de lateralidade. Então, é importante que no saque viagem um bom trabalho de braço, a capacidade de direcionamento do braço para colocar a direção na bola com diferentes movimentos. Então, é muito importante preparar tecnicamente bem o seu atleta para esses movimentos, tanto de perna como de braço, tronco. E essa organização do sistema que eu falei, muitos dos times recebem com 3 passadores e tem algumas variações para diferentes tipos de saque, né? O saque viagem é muito comum de ter esses 3 receptores, podendo ter a participação de um 4º receptor também, muitas vezes um oposto, que em determinadas formações é possível que ele esteja contribuindo. Como você vai enfrentar saques muito potentes, de 110 km por hora, 120, 130 km por hora, quando tem mais um jogador na recepção, você consegue, entre aspas, tomar conta de mais espaços na quadra, né? Diminuir a quantidade de deslocamentos a se executar quando tem mais um passador, cada um fica com uma área menor, mas a quadra está mais protegida. Mas o comum, o que a maioria dos times fazem no alto rendimento, é receber com 3 receptores, um líbero e 2 ponteiros que trabalham nessa recepção. Isso é o mais comum de acontecer. Ô Dani, eu vou falando aqui o tempo todo e você vai me parando aí se precisar, tá? Eu geralmente tenho essa... eu quero fazer uma pergunta já para você. Vai. Manda, porque você falou eu vou parando, vai. Você falou aí do líbero, né? Que eles geralmente, os times recebem com 3, né? E tem a figura do líbero. Para você, qual é a importância do líbero nesse sistema ofensivo? Porque geralmente quando a gente pensa em líbero, a gente pensa no defensivo, né? E uma segunda pergunta, o que você acha que esse líbero alterou na dinâmica justamente do sistema ofensivo ao longo desse tempo? O que foi o ganho desse líbero? Vou responder primeiro a segunda pergunta, tá? A segunda pergunta, ela tem um alicerce histórico, porque o líbero, ele não é uma coisa tão recente, né? Ele não é uma coisa tão antiga, na verdade, uma função tão antiga. Ele foi a última função criada, a última especificidade em termos de funções criadas no vôlei, né? Antes as equipes não tinham líbero, não me lembro agora o dado histórico, a década, mas se eu não me engano foi por volta dos anos 2000 que então, chegou a 99. Hã? Na nossa época não tinha isso tão evidente ainda, né? Isso. Senão ainda tinha uma esperançazinha de estar lá. Aqui, brincadeira. O líbero foi chegando aí por volta de 99, 98, se eu não me engano, agora a memória, mas foi uma função para encaixar um especialista na defesa, especialista no passe. Antes, os jogadores mais altos, todos jogavam recebendo também. Muitas vezes, aquele jogador aquela jogadora de 2,10 m, 2,05 m, não tinha esse talento para receber, e eles e os responsáveis por isso foram acreditando que com um jogador especialista naquela função, o jogo poderia ficar mais bonito também, mais dinâmico, né? Poderia mudar a dinâmica do jogo com passes mais perfeitos e tudo. E foi criada essa função.
que permitiu também democratizar mais o vôlei, né? Porque permite também que um jogador mais baixo possa ter sucesso no vôlei, possa ter uma entrada, por mais que não existe uma altura que defina quem vai ser profissional ou não, né? Não existe uma altura exata que define o talento. Muitas vezes um jogador mais baixo também pode ter essa condição, mas ele veio para permitir essa democratização também, que os baixos, permitiu espaço também para os jogadores baixos, e criou-se essa função para subir o nível do jogo, para mudar um pouco a característica do jogo, né? Depois, a primeira pergunta, a importância que ele tem dentro do sistema ofensivo. Uma belíssima pergunta, porque a relação que se cria com a defesa, com a pancada, com a bola na cara, com a bola no peito, né? Mas realmente ele tem uma função muito importante no sistema ofensivo. É essa função da recepção e a função de liderar a recepção. Muitas vezes ele tem também que ocupar, ser um treinador dentro de quadra, muitas vezes, para essa função da recepção. Transmitir segurança para os passadores que estão ao lado dele, contribuir para essa organização e para as mudanças que são exigidas dentro do momento também na recepção. São coisas muito importantes. E ele é esse líder. Ele é esse líder do sistema defensivo, ele tem esse papel importante no sistema ofensivo, que é segurar essa bomba que vem do adversário, ou segurar qualquer tipo de variação, impedir o sucesso do adversário. No primeiro momento, ele tem uma função muito importante para isso, e ele é um cara que liga um alerta em todo mundo, né? Ele tem que manter aceso todos os seus passadores, tem que estar muito ligado na sua função, mas também tem que manter aceso os passadores que estão ao lado dele. Agora, a questão do atacante, respondeu. Você vê, por exemplo, em treinamento amador, a gente vê isso, né? Porque a gente está no amador. Mas em termos de profissional, você vê uma resistência dos jogadores profissionais mais relacionado ao ataque, como um ponteiro, um meia, né? Em treinar essa parte de recepção ou não. E isso para eles é visto como dito. No alto nível, o que acontece muito, Dani, os treinamentos analíticos, sintéticos, os treinamentos focados na recepção são realizados pelos líberos e pelos ponteiros. Muitas vezes, os centrais e os opostos, eles não trabalham a recepção, né? Geralmente, já quando chega no nível profissional, as funções já estão praticamente definidas. Dificilmente, quando chega ao esporte profissional, existe alguma troca de posição. Às vezes acontece, historicamente, pode acontecer alguma troca de posição de determinados jogadores, mas depois que chega no alto nível, é muito difícil isso acontecer no vôlei, né? Muito difícil. A não ser que, por exemplo, um ponteiro que tem uma capacidade de recepção muito boa, mais para o fim de carreira, que às vezes não consegue atacar tanto, ou que fez uma cirurgia no ombro, ele pode se adaptar e mudar para a função de líbero, mas é muito difícil um central virar líbero, ou um oposto por um momento virar líbero, sabe? Essa troca de posições no vôlei, ela não é uma coisa que acontece com muita frequência, já quando se chega nesse nível, né? E isso é muito importante, o dia a dia de treinamento, porque tem que manter essa recepção, um fundamento que exige uma coordenação motora fina, que existe o controle do ambiente por parte desse jogador, e ele tem que dominar muito todas essas variáveis, porque a bola pode vir no pescoço, na cabeça, no peito, no ombro, no chão para lá, no chão para cá. Então, tem que ter uma capacidade de deslocamento muito grande, tem que ter uma capacidade técnica muito grande, e dificilmente se tem essa troca de posições nessa função. Pensando nesse sistema que você está falando aí, a gente tem a recepção, em seguida vai, né, para o levantamento, né, que é a segunda parte aí. Uhum. Essa questão do treinamento de levantamento, ele é exclusivo para o levantador também, ou se treinam, por exemplo, outros jogadores que, por exemplo, uma inversão de jogo, algo assim, tenha que exercer essa função também de levantador? O levantamento é muito importante, né? Claro que o treino específico do levantamento, nós vamos falar daqui a pouquinho até melhor sobre isso, ele cabe muito aos levantadores. Mas os líberos têm que ter essa capacidade, porque uma bola que é defendida pelo levantador quase sempre é levantada por um líbero, então ele tem que ter essa capacidade muito bem treinada. E os outros jogadores todos podem executar e executam muitos levantamentos dentro do jogo. É muito comum um jogador defender uma bola mais baixa e sobrar para outro, e ele tem que ter essa capacidade de levantamento, de colocar a bola num ponto importante para o atacante, para quem vai atacar. É muito importante que todos os jogadores do time tenham essa capacidade, muito importante.
né? Alguma outra pergunta agora? Bom, Obrigada. enfim, voltando para esse assunto da recepção, o comum é com 3, depois tem o saque flutuante também, que é um saque que ele não é tão potente como o viagem, né? O viagem você tem uma média de 110 km por hora, 120, e já o flutuante, um saque flutuante bom, ele vem a 70 km por hora, 75, ou seja, ele é menos veloz, só que a bola pode ganhar muitas variações, é um saque, né, uma batida diferente que pode levar a mais variações da bola. Então o receptor ele tem que ter outro tipo de capacidade, né? Por isso a preparação para o receptor ela tem que ser de uma forma global, de uma forma ampla, porque vem muitas variações do outro lado, e a recepção para o saque flutuante pode ter diferentes variações nessa linha de recepção. Muitas vezes até para menos passadores, né? Se pode jogar com 2 passadores e com um passador pegando uma faixa mais estreita da quadra, que a gente chama de 2,5, né? A gente organiza como um sistema de 2,5, e até com 2 passadores também, quando você tem especialistas nessa função, que passam uma grande quantidade de quadra, e você pode pegar o terceiro ponteiro e deixar mais escondido, talvez é um jogador que ataca muito bem, que não passa tão bem, então o flutuante te permite essa variação maior na linha de recepção, receber com 2 passadores, com 2,5, com 3, permite uma gama de variações, tá? E é esse fundamento muito importante. Em primeiro lugar, o que a gente busca na recepção é um passe perfeito para o seu levantador, porque com passe perfeito ele tem uma maior quantidade de opções e uma maior facilidade de jogar com mais velocidade, quando ele tem um passe perfeito no meio da quadra, com uma boa altura. Então, os jogadores da recepção são treinados para buscar esse passe perfeito. Quando não é possível o passe perfeito, um passe positivo, que esteja próximo ao passe perfeito. Depois é muito importante que não se tome um ponto, né? Como se fosse categorizar, né? Dar importância. Primeiro a gente busca esse passe bom, esse passe positivo. Depois, de uma forma simples, evitar que o adversário faça o ponto, evitar que o adversário tenha a bola, que a bola vá de graça para o lado do adversário. São coisas muito importantes para o receptor, tá? Tem mais alguma pergunta em relação à recepção aí? Eu posso ir para frente? Tem uma aqui, tem duas, aliás. Vamos. Ele vai colocar do Darlan, lá de Viçosa. O Darlan que joga conosco lá na UFV, você conhece a figura? Opa, um grande Obrigada, amigo. Darlan. Ele pergunta o seguinte: tem alguma característica física ou de personalidade que caracteriza o líbero? Vou agradecer a participação do Darlan, um amigo que a vida me deu, uma pessoa que eu gosto muito, de coração espetacular, então um abraço para ele. Estou aqui em Viçosa também, quero ver se em algum momento eu posso encontrá-lo. Sim, tem características físicas importantes. Mas é muito importante também relatar que a característica física, nós temos um perfil físico do que nós queremos para os nossos atletas, mas nós não cortamos todos os atletas por isso. Acho que qualquer jogador que tenha potencial, um grande potencial técnico, pode chegar, né? Mesmo às vezes não tendo um grande potencial físico. O aspecto físico ele é determinante, ele é muito importante, mas ele não é único, né? Então, a pergunta é muito boa. A característica física, eu acho que hoje o líbero ele tem que ser um jogador muito rápido, né? Ele tem que ser um jogador com muita força nas pernas, porque o deslocamento ele precisa ser executado com muita velocidade. Às vezes não são deslocamentos muito longos, mas ele precisa ser um jogador rápido, ele precisa ser um jogador explosivo, né? Então é muito importante que ele tenha essa velocidade, que ele tenha essa explosão, que ele seja um jogador leve para a função, né? Não definindo peso, nem percentual de gordura, nada disso, mas ele precisa ser um jogador leve, precisa ser um jogador rápido, precisa ser um jogador que consiga trabalhar com movimentos explosivos e, ao mesmo tempo, com uma capacidade de direcionamento muito grande. A gente procura líberos altos. É importante, a altura no vôlei é muito importante. A gente procura um líbero alto que ocupe mais espaço dentro da quadra, né? Geralmente, no Brasil, no mundo, a gente tem os líberos são os jogadores mais baixos em relação aos demais atacantes. Existem algumas exceções no mundo de líberos altos, mas geralmente são jogadores mais baixos, por volta de 1,83 m, 1,80 m, que tem essa capacidade de deslocamento, e aí tem essas variações de altura que eu já falei, que não limitam, claro que determinam, mas não limitam. E bom,
O vôlei é democrático para aceitar esses jogadores. E a personalidade, eu acho que diferentes personalidades podem também conquistar um grande espaço no cenário de alto nível. Tanto do jogador mais calmo, menos explosivo, como o jogador mais explosivo, mais vibrante. Ele precisa ser um jogador corajoso, ele precisa ser um jogador sangue frio para alguns momentos, porque ele trabalha em funções que muitas vezes ele não tem controle do que vem do outro lado, então ele tem que conseguir dosar bem as emoções. E é importante, se ele puder ser um líder, se ele puder ser um jogador que mantém os outros jogadores acesos o tempo todo, é uma característica muito importante para o líbero também, Dani. Obrigada, Henrique. A gente tem uma pergunta aqui do Anselmo, e tem uma outra pergunta que eu vou deixar para o final, que eu já li aqui do Fagner, mas eu vou deixar ela para o final, porque eu acho que ela pode fechar de maneira legal o nosso bate-papo aqui. Mas eu vou passar do Anselmo agora. Nas equipes que passou, você teve que treinar algum fundamento com maior volume para tornar o sistema ofensivo mais eficiente? Sim, é uma boa pergunta. Muitos treinadores preparam as suas equipes pelas ferramentas que eles têm, né, pelos atletas que eles têm, pelas características dos seus atletas, mas também pelo que ele mais acredita, claro, né, pelos fundamentos que ele mais gosta de treinar. Eu, por exemplo, sou um fã absoluto e um estudioso muito focado no sistema ofensivo. Eu gosto muito do sistema ofensivo, então eu trabalho eu dou muito volume no trabalho de recepção, né? Muitas vezes, se eu tenho 5 dias na semana de preparação para um jogo, é certo que durante 4 dias ou durante todos os dias eu vou trabalhar de alguma forma a recepção, talvez de uma forma analítica, com grupos pela manhã, ou de uma forma sintética pela manhã, pela tarde, global, com jogadores sacando, com situações de jogo. Sempre eu trabalho a recepção. Eu acho que é um fundamento que tem que estar sempre muito calibrado. O levantamento também, né, um fundamento muito importante, que a gente vai falar em seguida, que é um papel, é o camisa 10 no futebol, né, o que a gente está acostumado, aquele cara que serve, é o cara que prepara, mas talvez no futebol, muitas vezes, o ponto vem de um cruzamento, vem de uma bola parada. No vôlei, não. Todos os pontos passam pela construção do levantador, ou 98% dos pontos passam pela construção do levantador. Então, são fundamentos, Anselmo, que eu tenho que trabalhar com muito volume, tanto a recepção como o levantamento, né? E são fundamentos também que não têm, para serem treinados, eles não levam a um desgaste físico muito grande, né? Porque o ataque, para mim, talvez seja o fundamento, talvez não, é o fundamento mais importante no vôlei, na minha opinião. Só que para você trabalhar o ataque num volume muito grande, você traz um desgaste físico, você traz problema para as articulações, você precisa de um tempo de recuperação. Já a recepção e o levantamento, a intensidade, o volume, você tá mais livre com isso, né? Porque são fundamentos que não envolvem salto. Então você pode trabalhar muito bem, com muita intensidade, mas também às vezes com maior volume, esses fundamentos. Então são fundamentos do sistema ofensivo, a recepção e o levantamento que eu mais trabalho. Ótima pergunta. Pode prosseguir, Henrique. Bom, prosseguir, a gente vai pensar agora no levantamento, né? Após a recepção, o levantador tem que ser um artista, né? O levantador tem que ser um jogador muito importante para a equipe, porque ele é um transmissor de pensamentos, né? O levantador transmite pensamentos. O levantamento deve ser uma transmissão de pensamento, né? Toma essa bola porque eu confio em você. Toma essa bola porque você é a pessoa que vai resolver esse problema para a gente. O levantador ele tem que conectar todas as peças do jogo, ele tem que entender o jogo muito bem, ele tem que entender, falando mais dessa figura, né, do levantador, ele tem que entender o seu time, as armas que ele tem para armar, para construir o ataque. E o ataque é uma construção de vários elementos, né, que começam com a recepção, mas antes da recepção começa com quem é o bom atacante, quem é o atacante que não é tão bom. O bom atacante, ele é o bom atacante sempre? Ele é o melhor atacante sempre ou ele tem diferentes momentos dentro de uma partida? Porque às vezes o melhor atacante do time não é o melhor atacante do time em todos os jogos, né? Então o levantador ele tem que ter um faro, ele tem que ter um conhecimento muito grande do seu time, das características dos seus atacantes, tem que ter um conhecimento muito grande do bloqueador adversário, do que pensa, às vezes, até o treinador adversário,
Então o levantador tem que ser um artista, tem que ser um jogador extremamente conectado com o jogo, conectado com o seu time, conectado com as situações que aparecem. É um fundamento muito exigido e que ele tem que ter grandes capacidades para se destacar nessa função. Muitas vezes a gente fala que os levantadores de maior sucesso vêm depois de uma certa idade, que é muito difícil ter sucesso sendo muito jovem para um levantador. Para um atacante, às vezes não. Quando ele é muito jovem, ele pode, por um potencial físico, se destacar bastante, né, porque ele salta muito, ele tem muita força, ele está nessa plenitude física, mas muitas vezes, para o levantador, essa plenitude, esse momento ápice de um jogador, vem depois de uma certa idade, depois de ter vivido muitas situações diferentes. E eu, por exemplo, tive a felicidade de estar esse ano, já trabalhei com levantadores jovens de muita capacidade técnica. Esse ano trabalhei com um levantador que vai ser muito importante aí no vôlei brasileiro, acredito muito, que é um jogador muito talentoso e muito jovem. Então é difícil você encontrar levantadores muito bons, muito jovens, né? E a formação desse atleta, ela tem algumas particularidades, né, que devem ser levadas em consideração, e uma construção que deve ser, é muito complexa. Construir um bom levantador, construir um bom sistema de ataque, são muitos os detalhes que influenciam nisso, tá? Dani, eu vou falando, qualquer coisa que você quiser, você me dá um alerta aí, e a gente vai seguindo, tá? É um fundamento muito importante, porque o levantamento, tem alguns elementos no levantamento. O que é um bom levantamento, né? Em primeiro lugar, eu considero um aspecto muito importante para um bom levantamento é a precisão desse levantamento. Tem muita gente que pensa na velocidade, e a velocidade para o alto nível é importantíssima, mas não adianta muito jogar com muita velocidade, mas a bola não está naquele lugar certinho, naquele ponto, né? Então é muito importante que a precisão de um levantador, a qualidade técnica dos dedos, da mão, do encaixe do toque, essa capacidade técnica do levantador é muito importante, né, para que se tenha essa precisão. A precisão, essa capacidade de colocar a bola no mesmo lugar, esse encontro de velocidade entre a bola e a corrida do atacante. Então o levantador ele tem que estar conectado com isso. Tem atacantes que vão muito rápido e a bola tem que sair muito rápido da mão do levantador. Então são muitos detalhes que são importantes nesse momento. E esse entendimento complexo que eu já falei da sua capacidade, né? Às vezes um atacante, ele pode estar muito bem no começo de um set, mas ele não pode ser que ele esteja muito marcado no final de um set e não esteja atacando tão bem. Então o levantador ele tem que dominar todas esse entendimento do jogo, essas variações do jogo e esse entendimento dos momentos do jogo. E tem muitos aspectos que influenciam na construção do ataque, na montagem, né? Henrique, Fala. deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente vê muito isso em nível amador, e eu não sei se também é visto isso no profissional. Quando se recebe uma bola, né? No momento da recepção, aí a recepção que deve ajustar para chegar essa bola correta na mão do levantador, ou o levantador tem a função de ajustar essa bola que veio errada da recepção? Depende da capacidade de ambos. Ambas as coisas. Isso. São ambas as coisas, mas também depende da capacidade de ambos. Em primeiro lugar, o que acontece primeiro é a recepção. E a recepção vai tentar desempenhar o melhor papel possível, que é o passe A, que é o passe perfeito, né? Em primeiro lugar, a recepção tem esse papel de o que ela pode fazer de melhor, né? Você tem que estar muito bem treinado para criar a situação mais favorável para o seu time nessas fases. Então, o que é o melhor que a recepção pode fazer? É o passe perfeito, e isso vai te trazer uma série de facilidades, como, por exemplo, quando o levantador chegar na bola para um passe perfeito, ele pode jogar com mais velocidade ou de qualquer forma, independente da velocidade que ele jogue. O central adversário e o bloqueio adversário, ele tem um tempo de reação muito menor do que se for um passe lá atrás na quadra, um passe quebrado, um passe afastado. Então ele tem um tempo de análise, ele precisa analisar o bloqueador adversário, ele precisa estar analisando até o último momento o que vai fazer esse levantador, para onde vai a bola. Se a bola sair rápida, ele dificilmente vai conseguir chegar, vai conseguir ser executado um bloqueio triplo em diferentes posições. Então, se a recepção consegue ter essa capacidade de trabalhar com a maior quantidade possível de passe bom, é muito importante. Mas você está enfrentando um grande sacador,
que é importante que a bola fique na sua quadra, e que é muito difícil. Nós vamos enfrentar um sacador que saca 100 km por hora, 130 km por hora. Vai ser difícil ter uma recepção perfeita o tempo todo, né? Então, o levantador, ele tem que ter essa capacidade de deslocamento, de velocidade, de correr na quadra e com uma recepção afastada ou com um nível de dificuldade muito grande, colocar uma bola bem levantada. Isso é muito importante, né? Eu acho que esse equilíbrio, né, nas funções. Dos dois. Porque a pergunta é por quê? Geralmente, quando você está em times, né, e aí a bola não chega do jeito que o atacante gostaria que ela chegasse para o ataque, a cobrança ela vai em cima do levantador, né? Quando, na verdade, se tem a recepção e, às vezes, ele tem que se adaptar ao tipo de recepção que ele teve. E aí, baseado nisso, Henrique, quando a bola chega mais quebrada, igual você falou, quando a recepção é pior, se diminui as possibilidades de ataque, e qual é o tipo de ataque que é utilizado quando essa recepção vem de uma maneira mais quebrada, vamos dizer assim? Pensando no passe quebrado, Dani, reduz muito o número de opções. Geralmente, com passe perfeito, você tem, em quase todos os momentos, você tem 4 opções de ataque, né? Você tem a ponta, você tem a saída de rede, você tem o meio de rede e o fundo meio, né? Você tem 4 opções de ataque se você tem uma recepção perfeita. Com a recepção quebrada, com a recepção no fundo da quadra, ou uma recepção muito baixa, você reduz esse número para 2 opções, às vezes uma, né? Em função do deslocamento que ele já tem que fazer, como ele tem que organizar o seu corpo para aquele levantamento. Então, a chance de ter um bloqueio muito armado, um bloqueio duplo, muito bem posicionado, com muita profundidade de braços, ou um bloqueio triplo, ela aumenta muito, né? A capacidade de jogar com velocidade, com um levantamento muito acelerado, ela reduz muito, né, quando você tem um passe muito afastado. Então, muda completamente a cara do seu ataque, tá? Para você ter uma ideia, uma equipe que joga com um passe bom, ela tem, dentro de um jogo de alto nível, por volta de 70% de aproveitamento no ataque. 70, 75, 65, ela gira entre 65 e 75% de ataque, de eficiência no ataque, de efetividade. Quando o passe é quebrado, já cai para 50, cai para 40, alguns times vão para 30% de ataque, então é outro universo. É outro universo ofensivo, é outro universo de aproveitamento, né? Muda completamente essas características. As bolas passam a ser trabalhadas com mais parábola, né? com mais parábola, com menos velocidade, e em função disso, muitas vezes, cai o nível de ataque desse time. Henrique, eu vou colocar algumas perguntas aqui que surgiram no passe, né? No chat. Eu falei passe, que eu já estou conversando de passe, já estou ficando doida, né? Tá bom, manda bala. Olha só. A primeira é da Stephanie Alves, eu agradeço a pergunta, e ela fala o seguinte: em relação ao treino dos levantadores, dada a imprevisibilidade da recepção, defesa, mas também a necessidade da precisão, como organizar o volume dos treinos analíticos e globais? No alto nível, eu organizo da seguinte forma. Os levantadores pela manhã, eu trabalho de uma forma muito analítica, colocando algumas situações de jogo, mas tratando de trabalhar de forma mais analítica e cuidando principalmente desses aspectos técnicos finos, né? Do desenvolvimento da organização do toque, do alinhamento do toque, da posição do tronco, né? Para determinados tipos de passe, como tem que estar o tronco desse levantador, né? Para um passe perfeito, o alcance é muito importante, porque se o levantador pega a bola aqui, é um tipo de parábola, é um tipo de velocidade, se ele pega aqui, é outro tipo de dificuldade, outro tipo de facilidade. Então, esses detalhes técnicos, eu procuro trabalhar de uma forma analítica, dentro das manhãs, tá? No período da manhã, envolvendo pouco salto, envolvendo uma carga física menor e um volume técnico muito grande. Tá? Geralmente são treinos de 30 minutos, 35 minutos, às vezes um pouco menos, mas pensando nessa função específica, eu pego os 2 levantadores que eu tenho no meu time e trabalho pela manhã dessa forma. Muitas vezes, com os treinadores lançando bola e recriando situações que são encontradas no jogo, e também outras situações vindo da defesa, como você perguntou aí, dessa imprevisibilidade da defesa, da recepção, né? Muitas vezes de forma previsível, outras vezes menos previsível,
quanto mais previsível, eu cuido muito dos detalhes técnicos, e quanto mais imprevisível, eu foco muito na precisão e não só na velocidade, né? E vou trabalhando situações que possam vir da defesa, situações que possam vir da recepção, pensando nesses levantadores. Pela tarde, eu trabalho muito situações sintéticas e globais, né? Sintéticas, eu trabalho através de games like, que a gente chama, são situações de jogo. Situações de jogo, às vezes com jogos de quadra reduzida, de dimensões reduzidas, mas que o levantador tem que ficar focado naquela situação. Posso colocar os jogadores rodando na quadra, trabalhando só o ataque pelo fundo meio e o ataque pela ponta. E o levantador em diferentes origens, diferentes movimentos, ele tem que levantar fundo meio, ele tem que levantar para a ponta. Então, isso é trabalhar de uma forma sintética. Eu estou criando situações de jogo, dimensões reduzidas, e que o levantador tem que ficar focado dentro de um sistema para levantar só para a ponta. Por exemplo, eu sou para trás, você reduz a quadra, você reduz as opções que ele tem e faz com que ele trabalhe de forma sintética essa construção a partir de situações de jogo. Depois, com 6 jogadores em quadra, 6 contra 6, as situações mais globais, né, com determinadas tarefas a se fazer, talvez analisando que tipo de movimento faz o bloqueio adversário antes da tomada de decisão desse levantamento. Então, são amplas as formas de se treinar o levantador, Stephanie, e pela manhã e pela tarde tem diferentes caras em função desses períodos. Pela manhã, trabalho mais leve, mais focado na técnica. Pela tarde, um trabalho muito focado no rendimento, na construção do ataque, no envolvimento de outras peças, né? Então, são coisas muito importantes para o trabalho de um levantador. Henrique, agora a gente vai para uma segunda pergunta aí, que é do professor Anselmo, né? Uhum. Dentre os sistemas ofensivos, existe algum mais indicado para ser usado em jogos contra times adversários que tenham a defesa como ponto forte e com bloqueio alto? Isso vai estar muito relacionado ao ataque, né? Vai estar muito relacionado ao ataque. Depois, o ataque ele tá presente em diferentes sistemas, né? Vai estar presente no sistema ofensivo, que é a construção do ataque a partir da recepção, que é o que nós estamos focando nisso hoje, mas também tem o ataque dentro do sistema defensivo. Após um bloqueio, após uma defesa, é o contra-ataque, né? Que é outra fase que chama transição. Mas pensando na construção do ataque dentro desse sistema ofensivo e nessas situações que são pertinentes à pergunta, é muito importante eu explorar o ponto forte do meu atacante. É muito importante explorar o ponto forte do meu atacante, independente. A situação do bloqueio, ela traz aspectos interessantes, né? Mas primeiro, o atacante ele tem que ter um ponto forte, né? Ele tem que ter um golpe que ele tenha mais sucesso, que ele tenha mais confiança. Muitas vezes pode ser que ele encontre um bloqueio alto naquele setor que ele ataca muito bem, e ele tem que ter bons golpes adjacentes, bons golpes auxiliares, né? Um jogador ataca muito bem na diagonal, ele tem que saber atacar muito bem na paralela, porque pode ser que o bloqueio mais pesado, o bloqueio mais alto, marque e dê um foco no que ele faz de muito bom. Então ele tem que mudar o tipo de golpe, tem que saber largar a bola, tem que saber empurrar a bola no bloqueio, trocar o tempo do ataque. São coisas muito importantes em função desse tipo de bloqueador que você vai encarando, né? Se você tem um baixinho te bloqueando, talvez você tenha que direcionar em cima dele. Pode ser que você tenha um sucesso maior atacando em cima dele. Aumente a sua possibilidade de vencer o ponto se você atacar em cima desse jogador mais baixo. Então é importante eu trabalhar com o meu atleta diferentes tipos de golpes, diferentes tipos de movimento, preparando ele para essas diferentes situações que ele vai encontrar no jogo. Pergunta muito interessante. Já pensando na defesa, também, criando alicerce com a defesa, também, às vezes ele tem um defensor muito bom na posição 5, e é mais importante que ele ataque para outra posição, para a posição 1, porque aquele momento, aquele defensor está defendendo muito bem, está tendo muito sucesso. Então é muito importante que o atacante tenha o seu ponto forte, mas que ele também tenha essa leitura do jogo, essa leitura do ponto fraco adversário. É até importante, a pergunta dele serve para outra coisa também, serve para o levantador, né? Serve muito para o levantador, até para a construção do levantamento. Onde está o ponto forte do bloqueio adversário? Está na ponta? Então eu vou jogar a bola para a saída. Aonde está o ponto forte? Está no meio? Então eu vou jogar a bola para frente.
é um jogo de xadrez, né? Que a gente é um encontro entre o ponto forte daquele bloqueio, você tem que explorar, você tem que criar situações. Uma tarefa muito importante para o levantador é criar situações que favoreçam as suas características para vencer o ponto. E no vôlei é engraçado, porque a gente está citando vários elementos, o Anselmo mandou a pergunta, o Darlan mandou uma pergunta envolvendo característica física, a Stephanie mandou uma pergunta relacionada a treinamento, mas para fazer um ponto, é necessário uma construção de milhares de aspectos, né? Muitas vezes no jogo, a construção de um ponto, ela vem de milhões de elementos, de vários elementos que são construídos para vencer esse ponto. Henrique, a gente tem aqui um comentário, eu acho que eu vou falar o nome correto, que eu queria ler para você também. Joane, né? No Brasil sempre tivemos bons passadores, né? As variações em função da recepção do saque são tomadas de decisão do atleta ou existe uma influência externa nessa tomada de decisão no alto nível? Existe. A influência externa vem do sistema, né? Para esse sacador, nós vamos receber dessa forma, ou nós vamos estar posicionados mais para esse lado aqui, porque é o ponto forte dele. Você cria prioridades para diferentes características, para diferentes armas que você vai enfrentar. Então, tem essa capacidade individual de análise, de técnica, de perna, de braço, de direcionamento, de foco, né? De conseguir permanecer focado por muito tempo. O grande desafio que o receptor tem, que o jogador de vôlei tem, é jogar bem por muito tempo, né? Para qualquer atleta de alto nível, em qualquer modalidade, um desafio é jogar bem por muito tempo. Então, é muito importante essa capacidade individual, mas é muito importante estar organizado dentro do sistema, e aí entra esse todo o debate em função do sistema, de sistemas de... E cada fundamento, a gente poderia aprofundar muito e falar muito de sistema de cada fundamento, né? Mas se ele saca muito bem nessa posição aqui, vamos dar um suporte, vamos trazer a nossa linha de recepção mais para cá e vamos focar nisso, né? Vamos abrir mão de um espaço na quadra, vamos cuidar de outro. Então, a influência externa, ela também é criada através dos sistemas para estar sempre preparado para diferentes situações que o receptor pode enfrentar. A gente tem agora, eu ia colocar as perguntas do Fagner, mas vou deixar para depois, porque o Darlan fez uma pergunta agora, que é sobre essa questão do levantamento que a gente está falando. E aí eu vou fechar o nosso bate-papo depois com duas perguntas do Fagner, tá bom? Sim. Então, a pergunta do Darlan é: professor, o posicionamento do tronco do levantador influencia na precisão do levantamento? Por exemplo, uma recepção estourada na posição 6, o tronco do levantador deve ser voltado para a antena? Influencia muito em funções de posicionamento na quadra, né? Ele já especificou a pergunta dele, muito bem direcionada, já para um passe quebrado. Quanto mais afastado um passe, ela influencia menos. A posição do tronco influencia menos, e talvez nessa situação que ele citou na pergunta, na posição 6, uma bola mais afastada dentro da quadra, outros elementos perdem importância. Por exemplo, com passe perfeito, é muito importante o alcance, é muito importante a velocidade, é muito importante a posição do tronco, mas para a bola mais quebrada, mais profundo da quadra, se for possível estar posicionado de frente para a posição 4, de frente para a antena, é o que eu gosto de utilizar como padrão. Eu acho que sempre, tudo que você puder deixar definido para o seu atleta é muito importante, mas é menos importante quando essas bolas são mais afastadas. Passa a ser muito mais importante a precisão no levantamento, passa a ser muito importante que a bola esteja bem levantada, porque já tem a condição de dificuldade, que é um passe quebrado. Então, se o tronco está perfeito para lá ou perfeito para cá, não importa tanto, porque de qualquer forma, a chance de ter um bloqueio triplo ou duplo B armado é muito grande. Independente da posição do tronco, independente do alcance, o bloqueio vai estar muito bem posicionado. Então, se o jogador ele fica confortável utilizando outra referência da quadra, seja jogando de costas para onde ele quer levantar, mas se ele encontra outra referência e pode trabalhar com outra referência com boa precisão, não tem problema nenhum. Para o passe quebrado, influencia muito pouco a posição do tronco. Engatando nessa pergunta aí do Darlan, a gente vê hoje o bloqueio, a importância do bloqueio no jogo, né?
Então, essa é uma questão que eu queria levantar. E uma outra questão, né? A gente vê em treinamento de nível amador, por exemplo, quando a gente vê nível universitário, vê em nível de clube aqui, né, da região, a gente não vê o bloqueio ser trabalhado nos treinamentos. A gente não vê um foco tão grande no treinamento de bloqueio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância do bloqueio no jogo e a importância de se treinar esse fundamento, né, e como treiná-lo de uma melhor maneira. Bom, o bloqueio é um fundamento importante, é a primeira oportunidade que você tem de evitar o ponto adversário quando ele já tem a bola para atacar, né? É a primeira oportunidade, então é importante, é um fundamento muito importante, tanto para fazer o ponto, né? Para fazer o ponto, mas também para tirar a velocidade do ataque adversário, para impedir que ela venha uma bomba, talvez amortecer essa bola, facilitando o trabalho da sua defesa, né? Muitas vezes a gente pensa no bloqueio e pensa só no ponto de bloqueio, mas tem outros elementos que são muito importantes do bloqueio, e um deles, esse bloqueio positivo é muito importante, às vezes não fazer o ponto, porque o bloqueio não é um fundamento que você controla, você não controla para onde o adversário vai atacar, né? Perdão, você controla o que depende de você, mas você não tem todo o controle da ação, porque você não sabe se ele vai atacar na linha, se ele vai atacar na outra diagonal. Então, você tem que trabalhar com um padrão e, a partir do bloqueio, toda uma organização por trás dela, né? A organização do bloqueio e da defesa. Uma área que eu cuido do bloqueio, eu estou fragilizado na defesa, mas a outra área que o bloqueio não está cuidando, eu tenho uma defesa forte nessa área. Então, esse encontro, essa organização do bloqueio com a defesa, que já é um outro sistema, né, um sistema defensivo, é muito importante e é um aspecto muito importante no jogo. Mas o ataque eu considero ainda muito mais importante. Por quê? Se um time jogou muito bem em um set no jogo, ele está muito bem no bloqueio, né? Já que você colocou essa pergunta sobre o bloqueio. Se um time está muito bem, possivelmente em um set ele faz 3 pontos de bloqueio. Ou 4, 5 se tiver iluminado, né? A média de um bom bloqueio por set é de 3 pontos de bloqueio. Tá? Se você fez 3 pontos de bloqueio em um set, você jogou bem naquele set no bloqueio, muito provavelmente. É uma boa quantidade de pontos. Mas no ataque, é uma dependência muito maior. Você tem uma dependência muito maior do ataque, né? Já são 15 pontos que dependem do ataque, 17 pontos que dependem do ataque, praticamente. Você precisa conquistar para vencer o set. Então, eu acho que o bloqueio é muito importante. Mas o ataque é o principal fundamento do jogo, né? Mas o bloqueio é uma forma de impedir o ponto do adversário, de talvez criar uma situação de ataque, porque se você freia a velocidade do adversário, se você amortece, você vai ter a chance de defender e você vai ter a nova oportunidade de atacar. Então o bloqueio, além de fazer o ponto, ele tem que te trazer uma oportunidade também de atacar. Então é um fundamento muito importante que tem que ser treinado. Claro, eu acho que o volume maior ele tem que estar ligado ao ataque, ele tem que estar ligado aos fundamentos do sistema ofensivo, na minha opinião, mas é um fundamento muito importante que deve ser trabalhado, tanto a parte técnica, né, um bloqueio, gente atacando do outro lado em cima de uma plataforma, de um caixote, trabalhando a técnica do braço, trabalhando a técnica das pernas, a organização do sistema. É um fundamento que eu dou muito valor, eu procuro estudar muito os pontos fortes do ataque adversário para ter sempre um bloqueio muito bem organizado. Mas se eu coloco prioridade, eu dou prioridade ao ataque e ao sistema ofensivo. Eu vou colocar agora 2 perguntas do Fagner, né, que ele fez uma no começo. No mundo do vôlei, sempre ouço, o time é o espelho do técnico. Qual a sua opinião sobre isso? E aí depois eu vou colocar a segunda pergunta dele para a gente fechar o nosso bate-papo. É engraçado, né? É uma pergunta engraçada. Não, é uma pergunta comum, é verdade. Isso é tratado, sim, no meio do vôlei. Porque o técnico tem toda a influência dentro da criação do sistema, dentro da mentalidade do time, né? Na forma com que o time joga, na forma com que o time se comporta. Então, muitas vezes, essa fala vem de uma coisa histórica e verdadeira, né? Muitas vezes o time é o espelho do técnico, mas não que quando o time vence sempre, o motivo único é o técnico, e também não quando o time perde muito, o técnico não é bom. É importante
Isso é verdade, realmente é um parâmetro de conhecimento. Você vê se um time joga muito bem, é muito importante o conhecimento acerca do treinador e o que o treinador coloca para a organização desse time, porque o treinador é uma figura muito importante numa agremiação, não só como joga o time, mas todo um projeto depende muito do que pensa o treinador. E muitas vezes, o time é o espelho do técnico, mas nem sempre é o espelho do técnico. Às vezes para o lado bom ou para o lado ruim, nem sempre isso acontece. Eu vou colocar uma segunda pergunta aqui dele, que é, e aí eu vou colocar essa pergunta, deixei ela para o final, mais para o finalzinho, porque se der tempo, os que estão aqui, tá, gente? Porque a gente tem aí o tempo até de 8 horas, mas se der tempo eu vou ler, porque já me apareceram mais uma pergunta do Arthur, mais uma do Jaon. Mas eu deixei essa aqui para o final, porque a gente está falando para um público acadêmico, a gente está falando para formação de pessoas, formação de profissionais. Então, a pergunta do Fagner é: que conselho seria importante para quem trabalha ou para os formandos do curso para o início do trabalho com o vôlei em categorias de base e até mesmo no ambiente escolar? Conselho mais simples, mas muitas vezes difícil de ser executado, mas trabalhe, faça o que for possível, o que depender de você, faça da melhor forma possível. É um conselho simples de se dar, mas muitas vezes o dia a dia, a gente sabe, são diferentes dificuldades, diferentes ferramentas que você tem disponível para trabalhar bem, ou para fazer o melhor trabalho possível. Você depende de uma série de fatores que muitas vezes, talvez no ambiente escolar, você não encontre, ou até no ambiente profissional, você não tem o máximo de recursos para fazer tudo, mas faça da melhor forma possível. Talvez o conselho que eu posso dar é um conselho simples, mas se dedique ao máximo, conheça ao máximo os jogadores que você tem, os alunos que você tem. Uma coisa que vai servir para um aluno, possivelmente não vai servir para o outro, mas pense sempre em como modificá-los, em como evoluí-los em todos os aspectos, porque sem dúvida o aluno percebe isso, o atleta percebe isso, que quando o treinador coloca tudo dele, a mente dele, o coração dele, para proporcionar o máximo de evolução para esse aluno, para esse atleta, o conselho que eu posso dar é esse: faça a sua parte da melhor forma possível, sem duvidar do seu conhecimento, sem duvidar do que o seu coração te aponta, que vai dar tudo certo. Henrique, eu vou emendar duas perguntas aqui. Primeiro, do Arthur. Na sua opinião, qual a importância da educação na formação de atletas habilidosos? E eu já vou emendar numa segunda pergunta, que é o do Jaome, que é, falando sobre bloqueio, um vídeo do Japão usando uma máquina para bloquear viralizou. Qual a sua opinião sobre essas tecnologias no treino? Então, essas são as suas últimas perguntinhas aí. Bom, do Arthur é uma pergunta difícil, uma pergunta que não é fácil, né? Eu acho que a educação ela é importante em todos os momentos, né? A educação ela transcende treinamento esportivo, ela está acima de treinamento esportivo, ela está acima de qualquer tipo de coisa. A conexão entre um atleta e outro, a conexão entre um atleta e um treinador, as ideias indo para uma mesma direção, a educação, a força que um transmite para o outro, eu acho que está acima de tudo. Eu não, é difícil falar, definir, criar esse alicerce, né? Não é fácil, mas eu acho que é muito importante. Com a educação em todas as suas vertentes, né? Em todos os seus aspectos, ela prepara muito para todos os desafios que vem na vida, vem na vida de um atleta, né? Para o desenvolvimento das suas habilidades. Eu ter a humildade de buscar todos os elementos que possam ser possível utilizar para crescer. Então, enfim, ela te dá uma série de aspectos que são importantes para alavancar a sua vida. Eu acho que é fundamental a educação em todas as direções, né? Por isso que eu falo, a gente não está formando educador físico, né? Eu sempre falo professor porque remete a esse aspecto mais global, né? Claro. Eu acho que os formandos em educação física eu sempre chamo de professor, que dá esse aspecto mais educacional. E o segundo é essa questão da viralizou. Desculpa, te interrompi. Não, disse que a educação está muito acima de qualquer parâmetro técnico, tático, mas ela vem como um alicerce importante para
para desenvolver o atleta como um todo, é muito importante. E a outra pergunta, o que era? Era do Xiaomi, né? Eu acho que eu estou falando o nome correto. Sobre a tecnologia. Isso. É verdade o que ele está falando, o vídeo realmente viralizou há um tempo atrás, os japoneses estão sempre buscando essas inovações, né? Geralmente, eles são um público apaixonado pelo vôlei, o japonês é um público apaixonado pelo vôlei, um esporte muito importante no cotidiano do japonês, na vida deles, né? São gente que procuram desenvolver, claro, japonês é japonês e em todos os aspectos eles querem estar na frente, né? Na tecnologia e tudo, e no vôlei não é diferente. Tanto os japoneses como os americanos também procuram criar muitas ferramentas, eu acho muito importante. Eu acho a tecnologia muito importante no vôlei, porque te traz novas possibilidades de desenvolvimento do seu time, de desenvolvimento do seu atleta. Muitas vezes a coisa que funciona com uma pessoa não funciona tão bem com outra, então você ter diferentes recursos é muito importante. No caso da máquina de bloqueio, né, você pode colocar o atleta enfrentando um bloqueio individual, duplo, triplo, recriar diferentes situações, ao mesmo tempo, talvez, dando um descanso físico, ou sem aprofundar, sem desgastar tanto, porque você pode cuidar dos saltos no ataque, e os saltos do bloqueio podem ser utilizados para a carga de salto que teria com os bloqueadores, pode ser transferida para os atacantes. Então, talvez você pode ter um trabalho mais amplo, um trabalho mais forte no ataque. Então, acho que essas ferramentas são muito bem-vindas, a máquina, o canhão de saque, uma coisa que eu utilizo muito, o radar de velocidade para buscar os parâmetros, para fazer com que o atleta vá subindo de nível na intensidade do saque, na velocidade do saque. Diferentes elementos são muito importantes para variar o treinamento, mas para utilizar o máximo de ferramentas para desenvolver um atleta, desenvolver uma equipe. Gente, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Eu estou aqui, né, vendo alguns comentários. O Sérgio foi meu primeiro treinador de vôlei. Ele está falando assim, ex-Libero Tchutchu, ex mesmo. Então, assim, Sérgio, obrigado pela presença. Nossa, você foi um dos caras que me fizeram amar o vôlei, né? O Darlan agradecendo a você, Henrique, pela palestra, pela oportunidade de estagiar. O Anselmo também, né? Através da RIGS, que faz tantos cursos de treinamento. Então, assim, eu só gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui. Né? Eu fiquei muito feliz de ver pessoas que foram tão importantes na minha formação dentro do vôlei, como o Sérgio, e na minha vida pessoal também, de atleta amadora mesmo, como o Henrique está aqui, como o Darlan, né? Como várias pessoas que eu li aqui. E a você, Henrique, eu não poderia deixar de agradecer. Eu sei que você está num momento aí de muita correria, né, de mudança, você veio para Viçosa agora, e você, no primeiro momento que eu já te falei, você já acatou a minha ideia, já se mostrou disponível, foi super educado, super gentil. Então, eu gostaria de agradecer no fundo do coração, e é um orgulho muito grande, como uma ex-companheira de curso, mas ainda companheira de profissão, estar aqui conversando com você. Não, eu que agradeço. Não tinha visto os comentários aqui, abri os comentários das pessoas, e que bacana, um tanto de comentários, eu fico muito feliz. Acho que o esporte e a educação física veio na minha vida, eu sou honrado por ter feito esse curso, e fico muito feliz quando eu falo para educadores físicos, para a gente em formação, porque tem que ser apaixonado mesmo, não é um curso fácil, como na carreira de todo mundo, tem as suas dificuldades, mas vai dar tudo certo, façam o que vocês amam fazer, vão para dentro das dificuldades, porque façam com o coração, que vai dar tudo certo, tem muita coisa boa pela frente para quem ama o que faz. Ver a participação do Sérgio, do Darlan, bom, o Sérgio, e talvez aí está o que de mais valioso o vôlei me deu, né? São irmãos que a vida me deu. O Sérgio é um ser humano que eu gosto muito, uma pessoa fantástica, o Darlan, outra pessoa fantástica, que me ajudou muito em muitos momentos, esses dois estavam sempre comigo. Então, esse encontro, desculpa se estou passando um pouco do tempo, foi uma alegria. Você, obrigado pelo convite, que alegria receber um convite seu, compartilhar, não sei do que eu fui capaz de transmitir, mas compartilhar conhecimento é aprender, né? Então, compartilhar de alguma forma é aprender. Então, uma alegria para mim estar aqui aprendendo com vocês e com você, que foi uma grande expoente na nossa turma, sempre uma das mais inteligentes, eu sempre ali perto para aprender algo, para puxar alguma coisa. Então, eu fico feliz de estar com você e com todas as pessoas aí. Muito obrigado.